Olá, olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Chegamos ao final de mais um trimestre, Deus seja louvado. Ao longo de todo esse trimestre, estivemos estudando, aprendendo mais da palavra do Senhor. Deus seja louvado por esse lindo movimento de estudo da lição. Queridos, o tema da nossa lição para a semana, ao longo da semana, libertação final. Nós temos aqui a grande pergunta da semana: quando experimentaremos verdadeira liberdade? Então, essa é uma das grandes ênfases da lição ao longo da semana. Nós temos aí o texto da lição, Apocalipse capítulo 21. Temos também, queridos, o esboço. Primeiro tópico, direitos humanos. Segundo, enfim, libertos. Terceiro, livre para amar. E quarto e último, mais ou menos importante, liberdade com Cristo. No primeiro tópico, queridos, aqui eu estabeleci um paralelo entre direitos humanos e realidade humana. Nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, onde diz o seguinte: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, essa declaração, queridos, inspirou diversos países a desenvolver suas próprias leis de liberdade religiosa, mas aqui a lição estabelece um ponto importante, né? Embora a Declaração dos Direitos Humanos seja muito importante, tenha inspirado vários países a criar suas leis de liberdade religiosa, no entanto, existem guerras e conflitos que ameaçam a segurança de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, a lição, nesse ponto, nesse primeiro tópico, ela traz uma ideia muito importante, que embora as agências humanitárias sejam importantes, mas elas não resolverão o problema do pecado frente ao grande conflito. Precisamos de uma libertação do alto. Segundo tópico, enfim, libertos, aqui o livro de Apocalipse confirma que nos últimos dias Deus libertará seu povo com mão poderosa. E aqui nós temos dois tópicos, subtópicos importantes. Apocalipse capítulo 15 a 20, né? Fala sobre o juízo, sobre os portadores da marca da besta. Nós já estudamos, né, em lições anteriores, os pormenores sobre a marca da besta, aqueles que estarão em desobediência à palavra de Deus. E o segundo subtópico é a libertação do povo de Deus, os selados, né? As pragas, assim como a lição ela até menciona, né, assim como as pragas no Egito foram enviadas para libertar o povo de Israel, Deus enviará pragas para libertar seu povo da opressão final. Então, nos últimos dias, haverá tempos difíceis para o povo de Deus, mas Deus irá proteger, Deus irá nos manter. E as últimas pragas, nos últimos dias da história desse mundo, culminará com a libertação do povo de Deus. Queridos, Livre para Amar, parte de quarta-feira, trabalha a ideia de que no céu nós estaremos livres da influência do pecado para adorarmos a Deus. Hoje nós, infelizmente, muitas das vezes não conseguimos obedecer como nós gostaríamos, não conseguimos adorar Deus como gostaríamos. E lembrei-me do texto de Romanos, capítulo 7, verso 18, como o apóstolo Paulo ele diz: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar, né? O que eu quero, o que é bom que eu quero realizar, não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aqui nós temos uma pergunta sugestiva para que você possa trabalhar com a sua classe: por que a liberdade de Deus, com todos os seus limites, é a verdadeira liberdade? Então nós vimos que essa liberdade existe alguns limites na parte de quarta-feira, e aí você pode trabalhar essa pergunta com a sua classe. Seguindo Liberdade com Cristo, o plano da redenção. As coisas que o homem, né, a humanidade, perdeu com a queda no livro de Gênesis, como, por exemplo, a inocência, o lar e a vida, essas coisas elas são restituídas, né, restituídas no livro de Apocalipse. Então, o ser humano tem a sua inocência, lar e vida restituídos e viveremos felizes com Cristo no paraíso que Ele tem preparado para mim e para você. Queridos, diante dessas boas novas, a voz profética nos diz o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas
animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus libertará o seu povo. Cabe a mim e a você permanecermos fiéis, permanecermos leais a Deus. Que Deus ele te abençoe, querido jovem, e que você tenha aí uma maravilhosa recapitulação da lição, última do trimestre. Próxima semana retornaremos já com a nova lição, o grande conflito. Estou animado, empolgado, para que possamos estudar essa lição juntos e conseguirmos aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus ele te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja e um feliz sábado.